para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Tu és o dono desse culto, Pai, em nome de Jesus. Seja engrandecido, seja exaltado para a Tua glória, Pai, no nome do Senhor. Você pode se assentar. Aleluia. Obrigado. Bom, queridos, antes de nós começarmos a ministrarmos alguma coisa, eu creio que você vai ser abençoado nesta noite. Antes, porém, nós queremos fazer uma apresentação. Eu queria chamar Jonathan, Evelyn e Maria Júlia, por favor. Nós vamos apresentar. Se os avós quiserem fazer parte desse momento, pode vir também. Ok? Bom, esse momento nós fazemos sempre, queridos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ao completar 8 dias, apenas 8 dias, Ele foi levado pelos seus pais, Maria e José, para o templo lá em Jerusalém, porque havia uma lei no Antigo Testamento, que todo primogênito seria apresentado ao Senhor. Veja, havia uma lei no Antigo Testamento, que todo filho primogênito seria apresentado, consagrado ao Senhor. Na nossa época, na nossa atualidade, tem pessoas que sacrificam seus filhos, apresentam seus filhos a entidades, a deuses, qualquer que não são deuses por natureza, mas nós apresentamos nossos filhos ao Senhor, porque Ele foi que nos criou, inclusive os nossos filhos. Nós apresentamos e consagramos cada um deles ao Senhor. Obviamente que a apresentação ela é importantíssima, porque nós declaramos diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja, até mesmo diante do inferno, que nossos filhos são consagrados ao Senhor desde do ventre, ao nascer, e eles vão crescer fortes no caminho. E os pais têm o papel deles a desempenharem, porque os filhos não seguirão palavras, os filhos vão seguir exemplos. E eles têm que ensinar essa sua criança no caminho. No caminho. Amém, amado? Você pode ficar em pé. Você levanta suas mãos para cá, nós vamos apresentar essa princesa em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos Ana Júlia, Pai, a Ti, consagramos, dedicamos ao Senhor e declaramos que Ana Júlia crescerá forte, Maria Júlia, crescerá forte diante de Ti e diante dos homens, Pai, cheia de saúde, mentalmente alerta, Pai, sem nenhuma doença nem enfermidade, em nome de Jesus, em sabedoria e graça, está apresentada e consagrada a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Oi, diga cá. Continua aí, nós vamos orar por vocês também. Pai, nós oramos por Jonathan e por Evelyn. Pai, nós oramos para que a Tua sabedoria flua em seus corações. Força e uma graça sobrenatural para viver do modo digno diante da sua princesa em nome de Jesus. E eu sei, Pai, que todo suprimento que eles precisam para criá-la no Teu caminho vai chegar com força. Amém. Portas abertas, Pai, em nome de Jesus. Todo suprimento chegando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Maria Júlia, viu? Glória a Deus. Queridos, nós estamos ainda no reflexo de uma conferência de homens e mulheres poderosa que nós tivemos em Campina Grande. Para quem não conhece, Campina Grande é a sede do nosso ministério. Campina Grande fica a 330 quilômetros de Serra Talhada, mais perto que a nossa capital Recife, que fica a 415. E nós temos o privilégio de ter essa sede, onde muitas pessoas desejam de outros países conhecê-la aqui no nosso país, no Nordeste. Nós temos isso aí, nós não vamos arredar o pé enquanto Jesus Cristo não volta. E ficou no calendário essa conferência de homens e mulheres. Então todos os anos nós vamos nos movimentar para que a gente possa levar o maior número. Foram mais ou menos cerca de 30 pessoas dessa vez, para a gente contemplar a sede, contemplar
todo aquele ambiente de excelência, de poder de Deus, de graça. E as pessoas que vão, voltam diferentes. Elas voltam renovadas, refrigeradas. Amém, amado? E assim, você faz parte dessa visão. Você precisa mergulhar, vestir a camisa na sua totalidade. Porque se Deus plantou você nessa visão, Ele quer que você finque suas raízes. Se você ficar com as raízes soltas na visão, você não vai receber tudo aquilo que Deus tem nessa visão. Porque uma planta, quando ela finca suas raízes no solo, ela vai conseguir extrair todo o nutriente que ela precisa para crescer, toda a seiva, todos os minerais para que ela possa crescer, se desenvolver, consequentemente produzir fruto. Da mesma sorte, isso é um paralelo. Uma pessoa, para que ela possa crescer dentro de uma visão, ela precisa ser plantada na casa do Senhor. E essa plantação na casa do Senhor não é literal. Essa plantação é você vestir a camisa, ou vestir a visão daquela visão que Deus plantou você. Se você está em qualquer tipo de visão que você for, para você receber os nutrientes, você tem que se envolver com aquela visão para que você possa receber todo o nutriente. Então, deixa eu dar um conselho. Não fica solto na visão. O que é ficar solto? Na superficialidade. Não se envolve. Então, as raízes que não se envolvem com o solo, ela não vai receber nutriente. Qualquer vendaval, qualquer coisa, talvez melindrosa que vier, essa situação vai arrastar, porque você não está com as suas raízes fincadas. Mas finque suas raízes. Que seja aqui, tomara que seja, se envolva, vista a camisa para você receber. Então, o propósito da gente colocar todos os anos, no nosso calendário anual, no mês de outubro, mais ou menos, na metade, a gente vai para Campina Grande, vislumbrar e receber da parte de Deus, amém? Então, nós vamos trabalhar para que a gente possa, para o ano, levar uma caravana maior. E você ainda que não foi, se prepara, tá? Nós temos aí nas mulheres Liette, Márcia, temos aí nos homens Costa Brito e outros que estão surgindo aí para a gente levar o maior número de pessoas. E a gente vai sair de lá refrigerados. Aleluia! Deus é bom. E baseado nisso, nós tivemos um pregador chamado Altomir Cunha Rangel. Ele é filho de um dos fundadores da Adonep. A Adonep é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É um braço, é um ministério que Deus levantou nos Estados Unidos, veio para o Brasil. E há muitos anos, desde que eu tenho conhecimento de crente, que a Adonep ela funciona no Brasil. E ele é filho do fundador, ele estava pregando para os homens, Altomir Cunha Rangel. Já tem 51 anos. E ele pregando, ele falando do valor dessa palavra que nós pregamos, da palavra rema. E ele conta o testemunho que há 30 anos atrás, a mãe dele foi para um médico, começou a sentir algumas dores, alguns sintomas, e foi identificado que ela tinha um câncer agressivo. E eles já eram cristãos, crentes, só que eles eram crentes de uma denominação que não tinham conhecimento revelado desse conhecimento que nós temos. Porque você é ciente e consciente disso, que independentemente da denominação, a gente não vai passar pano, que tem denominações que não crê conforme a palavra prega, conforme a palavra ensina, há uma mistura. Ele relata que foi para o médico e quando chega lá, a mãe dele chega com o diagnóstico, que era um câncer, e o médico tinha sentenciado que ela não viveria muito tempo, porque era um câncer totalmente agressivo. Só que o diferencial foi que Altomir, antes ele tinha ido para os Estados Unidos, conhecer algumas igrejas, e ele disse que nos Estados Unidos ele viu um nome Rema, e aquilo chamou a atenção dele. E disse: rapaz, eu quero conhecer esse tal de Rema nos Estados Unidos. E ele foi. E quando ele viu, ele esteve lá pessoalmente com o irmão Kenneth Hagin, o pai, já partiu para a glória. E aquela palavra foi impactante, porque ele já era de outra denominação, porém o que ele aprendia em outra denominação, com todo respeito a todas as denominações, não alimentava, não fazia sentido no coração dele. E aquele foi um impacto tão grande que ele foi guardando aquela palavra e terminou que ele foi se envolvendo, e todos os anos ele ia para os Estados Unidos aprender aquela palavra. E quando a mãe dele recebeu o diagnóstico,
Ele tinha já essa palavra no coração. E ele começou a falar com a mãe do valor da palavra rema, do valor dessa visão que você está aqui em Serra Talhada, que nós cremos. E essa palavra foi sendo plantada no coração da mãe. Mas a mãe era de outra denominação e tinha uma visão distorcida, porque tem pessoas, embora sejam crentes, elas não receberam a revelação que Deus é um Deus que cura. Que o Senhor se revelou no Antigo Testamento como Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que levou em Cristo Jesus todas as nossas doenças e nossas enfermidades, que a vontade perfeita de Deus é que nenhum homem fique doente. E se eventualmente alguém adoecer, existe cura divina disponível para cada um de nós. Que não é a vontade de Deus que nenhuma pessoa fique doente, venha a morrer doente. Essa não é a vontade perfeita de Deus, embora essas coisas aconteçam. E tem igrejas que infelizmente pregam que de vez em quando Deus dá uma doença para nos dar uma lição, e a gente muitas vezes fica resignado com aquela doença para a gente ficar satisfeito e dizer, não, Deus quis assim, seja feita a vontade do Senhor. Mas a palavra que ele recebeu, que é doença, o autor da doença é o diabo, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não precisa da ferramenta do diabo para nos dar uma lição. Deus sabe a forma diferenciada de nos corrigir, Ele nos corrige pela palavra. Amém? E essa palavra queimando no coração dele, ele foi plantando no coração da mãe. Resultado, a mãe foi curada. Faz 30 anos agora que ela foi curada. Mas o médico já tinha desenganado. O médico tinha dito que não demoraria muito tempo. Mas a palavra que ele havia recebido no rema salvou e curou a vida da mãe dele. Por que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo diante, ele estava pregando para os irmãos, a igreja, os homens, o valor da palavra rema, o valor dessa palavra que nós cremos. Que você está numa igreja, amado, que prega a palavra pura e genuína, que você tem saúde divina disponível. Aleluia! Que Deus é um supridor em todas as áreas da nossa vida. Então, amado, valorize a palavra que você tem recebido. Valorize a palavra que você tem recebido. Ele dando esse testemunho eloquente, e graças a Deus homens foram edificados com as ministrações dele, e foram ministrações poderosas. E eu vou pegar um bigu em uma ministração dele, amém, e vou trazer para você, assim como as mulheres pegaram um bigu, estava cheio de bigu aqui, dicas das ministrações lá, eu vou pegar um bigu aqui. Aleluia, queria que você abrisse aí, em nome de Jesus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga comigo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amado, aqui é o início da criação do homem. Você sabe que Deus aqui, Ele está dizendo, façamos o Deus triuno, o Deus que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estava envolvido no princípio da criação, e nós fomos criados por esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque nós cremos na triunidade, na Trindade Santa. E Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, querido, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem que nós temos de Deus, Deus é Espírito. Nós fomos criados como seres espirituais. E a imagem que nós temos de Deus está relacionada ao nosso homem interior, nosso espírito. Eu olho para Júnior aqui, eu vejo que Júnior é a imagem de Costa Brito. Eu olho aqui Vitinho, eu vejo que Vitinho é a imagem de Rogerinho. Não é não? Eu vejo Caio, eu vejo que Caio é uma imagem melhorada do pastor Betinho. Aleluia. A Bíblia diz que Adão teve
Depois da queda ele teve um filho chamado Sete, que era a imagem e semelhança de Adão. Nós somos a imagem de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Deus em nós. É a imagem de Deus. É a figura de Deus. Você se lembra quando Jesus Cristo estava na terra? Ele diz, ó, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. Eu falando é Deus falando, eu agindo é Deus agindo. Eu sou a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Deus espera que nós expressemos aqui na terra a imagem dele, para que as pessoas olhem para nós e vejam a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, porque tal Pai, tal Filho. Então nós somos essa imagem de Deus. E quando Deus criou, amado, o ser humano, Ele criou o ser humano para dominar e não ser dominado. E a Bíblia diz que Ele tem a Ele, o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, domínio, diga comigo, domínio. E domínio que significa governo, supremacia ao dirigir, ao dominar. O homem não foi feito para ser dominado. Por isso que o homem não gosta de ser subjugado. O homem não foi feito para ser escravo. O homem não foi feito para ser preso. O homem fica inconformado. E o que é uma escravidão? É o que limita. Se você for pôr numa cadeia lá, e se for uma cadeia privativa, uma cadeia isolada, o homem fica lá inconformado, mesmo que ele tenha feito algum motivo para estar lá, ele não foi criado para estar dentro daquela escravidão, dentro daquela prisão. Porque prisão é algo que limita. Então nós somos criados para dominar. E Deus, quem deu esse domínio a nós? Domine o homem. O texto diz, domínio. Então o tema da mensagem é, diga comigo, domínio. Diga domínio. Diga, eu fui criado para dominar e não ser dominado. Diga, eu fui criado para dominar e não ser dominado. O Senhor disse, olha, tenha você, homem, que foi criado à minha imagem e à semelhança, tenha domínio. Agora, presta atenção, que o domínio que ele disse aqui, domine sobre os peixes do mar. Mas antes desse domínio externo, de um domínio que a gente não percebe no texto, que é um domínio interno, chamado domínio próprio. O homem foi feito para dominar a criação, mas antes de dominar a criação, ele precisaria dominar ele mesmo, que é algo chamado de domínio próprio. Porque se você não consegue dominar a si mesmo, você não vai conseguir dominar algo externo, a criação. A gente precisa dominar a nós mesmos, e nós sabemos que assim como Deus é um Deus triuno, espiritualmente, um Deus trino, o homem também é um ser trino, espírito, alma e o quê? E corpo. Diga comigo, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo físico. O homem tinha domínio no seu espírito, ele dominava sobre a sua alma e dominava sobre o seu corpo, para poder dominar sobre os peixes do mar, sobre as situações. Então o homem não foi criado para dominar o outro ser humano, porque o outro ser humano também tem um domínio. A gente foi feito para dominar sobre as situações da vida, sobre a criação, sobre as circunstâncias, mas o primeiro domínio começa de forma interna, antes do domínio externo chegar. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio pregando arrependei-vos e crede no reino de Deus. No reino de Deus é domínio, que havia sido perdido. Então, em primeiro lugar, é que o homem foi criado para dominar e não ser dominado. Esse domínio, ele começaria internamente. Só que esse domínio foi perdido quando Deus disse, Adão, faça o seguinte. Quando ele recebeu o domínio, veio um teste para ver se ele seria aprovado nessa autoridade. Domínio quer dizer poder, domínio quer dizer autoridade, domínio quer dizer governo. E o primeiro teste em Adão foi, ele foi testado o domínio por dentro. O Senhor disse a ele, Adão, faz o seguinte, não coma, você tem acesso a todas as árvores aqui. Mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela não, porque não diga que se você comer, certamente você vai morrer. Deus está dizendo, se você comer, você vai perder o domínio.
Por quê? Porque se ele comer, ele estaria desobedecendo a Deus. Ele não teria domínio sobre ele mesmo, sobre a tentação, porque ele foi tentado, mas ele cedeu à tentação, ele não dominou o pecado, ele não dominou suas emoções, ele não dominou o corpo dele, e ele cedeu à tentação. Então ele perdeu o domínio interno, ou o domínio interior, antes de perder o domínio físico. Você está aqui, querido? Você disse, olha, e ele infelizmente perdeu o domínio, pecou, e espiritualmente ele saiu do domínio de Deus, do reino de Deus, e entrou em outro domínio, que foi o domínio das trevas. Ele se tornou espiritualmente escravo. Então ele perdeu a autoridade, ele perdeu o poder por dentro. Externamente foi uma consequência de um domínio que ele perdeu por dentro. Você está aqui e já foi para casa? Amém? Bom, a gente nota isso, e eu vou mostrar isso aqui, que quando Adão pecou, ele perdeu o domínio dele mesmo. Tanto é que ele disse, Senhor, eu tive medo. Deus foi na viração do dia, como de costume, vinha comungar com Adão, porque nós estamos na mesma classe de existência que Deus está. Amém? Nós podemos comungar uns com os outros, e os animais são classes diferentes, ninguém conversa com o animal, pode até conversar, mas o animal não tem a capacidade de domínio. E Adão, quando perdeu o domínio, ele teve medo, e o medo entrou, e o medo é paralisante, o medo é atormentador. O medo, a Bíblia diz que aquele que não é aperfeiçoado no amor, não anda no amor, não deixa o amor dominar a sua vida, ele não é aperfeiçoado no amor, porque ele teme. E o medo produz tormento, o medo paralisa. E o medo entrou na vida de Adão, e ele disse, Senhor, eu tive medo e me escondi. Você sabe porque a humanidade não vem, quando você faz o convite para vir para uma igreja, ouvir uma palavra, ela começa a se esconder em uma árvore qualquer. Uma árvore aqui é figurativa. A árvore de Adão era literal. Eu disse, tive medo e me escondi. Quais são os medos? As árvores. As árvores, elas vêm como figura de, eu não posso, não dá, tenho um compromisso, sempre se escondendo em alguma coisa qualquer. Tive medo e me escondi. O medo dominou a raça humana, e ele perdeu o domínio de si mesmo. Consequentemente, foi transferido do reino das trevas, do reino da luz para o reino das trevas. Só que a humanidade, por ter perdido o domínio de si mesmo, e o pecado começou a dominá-lo, lá em Gênesis, na época de Noé, a maldade era tão grande, mas tão grande que subiu às narinas de Deus, e Deus manda o quê? Juízo. Levanta um homem justo chamado Noé, para pregar que haveria um grande juízo, e Noé simplesmente pregar, como pregoeiro da justiça, 120 anos, pregando que haveria um juízo, que haveria uma arca, e que o mundo seria destruído por grande dilúvio. E a humanidade simplesmente desdenhava, menosprezava, não dava crédito à mensagem de Noé. Chegou o dia que a porta da graça se fechou, e eles entram, e toda aquela raça humana, ela é destruída. Teve a oportunidade de entrar na arca, e o texto é interessante, que a Bíblia diz que Noé fechou por dentro, mas Deus fechou por fora, porque saberia que Noé poderia afrouxar o coração, mas a graça de Deus, depois de 120 anos, tinha se fechado, e simplesmente toda aquela raça humana morreu, foi destruída por um grande dilúvio. Foi poupado apenas a família de Noé. Quando as águas do dilúvio baixam, Deus manda dar uma ordem, e essa ordem está em Gênesis, capítulo 9, versículo 1, Gênesis 9, versículo 1, Deus repete aquilo que ele disse a Adão no início. Veja, mas tem uma exceção aqui. Isso aqui é quando a família de Noé, a sua família, sai da arca, só tinha eles agora na terra. E Deus diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse, sede o quê? Fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele repetiu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando ele disse, que deveriam ser fecundos, de multiplicar e encher a terra. Disse a mesma coisa. Então, nós fomos criados por Deus, amado, para frutificar, ser fecundo, frutificar, multiplicar e encher a terra. Então,
o projeto original de Deus é que a gente o quê? Frutifique, é que a gente multiplique, é que a gente encha a terra. E essa multiplicação, amado, ela está na natureza do homem, porque o homem foi feito para dominar e não ser dominado. Só que, nesse caso aqui, Deus não repete o domínio. Você percebeu aqui? Em Gênesis 26, ele diz, domine, pois, o homem. Mas no caso aqui, quando ele fala com Noé, ele não coloca a palavra domínio, porque o homem havia perdido o domínio, porque o homem já havia pecado. O homem havia perdido o domínio. Mas Deus é tão bom e nos amou com tanta força, que ele levanta um homem, está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, coloca aí Isaías 9, 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, que é domínio, diga governo, diga domínio é governo, o governo está sobre os seus ombros. Quem é esse homem? O seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Adão tinha domínio, ele perdeu o domínio, a raça humana é destruída pelo grande dilúvio. Deus diz ao homem, a Noé e a sua família, vai seguir, sejam fecundos, frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra, mas não repete a palavra domínio, porque no caso aqui, Noé já havia perdido o domínio na pessoa de Adão lá atrás. Mas Deus levanta um outro homem, o segundo Adão, e diz, vai vir um novo Adão, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo, o domínio, ele vai trazer de volta. O domínio que Adão perdeu, qual era o domínio? Porque o homem foi criado para dominar, e o domínio começa de forma interna, antes de se exteriorizar, é por dentro e não por fora. Adão só perdeu o governo por fora, quando ele perdeu o governo por dentro. Se você não souber o domínio que você tem de si mesmo, e não saber governar as suas emoções, a sua carne, você não vai ter força para dominar as circunstâncias quando elas vierem com ímpeto sobre a nossa vida. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Diga comigo, domínio. Então Jesus Cristo veio trazer o domínio que havia perdido, que o homem havia perdido. Esse domínio está de volta. Esse domínio voltou. Aleluia. Mas eu quero trazer uma ilustração que eu vi ele fazer, eu quero fazer. Eu quero trazer os irmãos aqui. Eu quero trazer aqui, deixa eu ver, Júnior, vem cá, sim. Não gosto de estar muito perto de Júnior, não, que eu me sinto... Vai, fica aqui, por favor. Fica aqui, Júnior. Vê aqui. Alex. Fica aqui, Alex. Júnior, para cá. Júnior, aqui. Eu vejo aqui. Jonathan. Uma salva de palmas para ele. Pode colocar aí, 1 Tessalonicenses 5, 23. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Amém? O ser humano foi criado, ele é um ser, o ser humano para ser ser humano, ele tem que ser na sua integralidade. Então Deus criou um homem espírito, alma e corpo. Amém? É um homem em 3 dimensões. Só que o verdadeiro homem é o espírito. Vamos simbolizar aqui que Júnior seja o espírito. Esse rapaz aqui, Alex, seja a alma. E Jonathan seja o corpo. Certo? Espírito, alma e corpo. Está lá o texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vamos lá. E o vosso espírito, alma
e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é espírito. Deus não é alma e Deus não é um corpo físico. Deus é espírito. Então ele colocou ele fez a imagem e semelhança dele mesmo. Então a imagem que nós temos de Deus está no nosso espírito. Portanto, esse homem aqui, o espírito humano, é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. Só que esse espírito, ele possui uma alma. E o espírito e a alma moram dentro desse corpo físico. Esse corpo físico é a parte visível que nós vemos. Quando eu olho para esse homem aqui, a gente só vê o corpo. Porque o espírito e a alma estão dentro desse corpo. Não é isso? Só que a gente vê esse rapaz, olha o corpo dele. Mas o verdadeiro eu é esse aqui. Que está dentro desse aqui. E aí Pedro chama de o espírito do homem coberto do coração. Ou seja, esse corpo aqui, com os olhos naturais, não consegue enxergar o próprio espírito que está dentro dele. Nem a gente consegue enxergar. A gente fez as divisões de uma forma didática para você entender. Mas, por exemplo, se eu ficar aqui só, sem eles, quem está me vendo aqui? Vocês não estão me vendo, vocês estão vendo a casa onde eu moro. Por sinal, uma bela casa. Aleluia. Depois vou confidenciar um pecado da bispa aqui, que ela queria que eu trouxesse aqui para representar deixa para lá. Deus é bom? Todo tempo, né? Então, Deus colocou o domínio dentro do espírito, porque quando Deus foi fazer o homem, primeiro ele fez isso aqui, o corpo, do pó da terra, dos mesmos elementos químicos que a terra produz. Aí quando Deus foi colocar esse aqui, porque esse aqui anda junto com esse, o espírito possui uma alma, são as duas dimensões imateriais, invisíveis. A gente não vê a alma, nem vê o espírito, mas são reais. Deus fez primeiro o corpo. Aí diz, eu vou colocar o verdadeiro Adão dentro dele. E Deus fez o quê? Soprou nas narinas. E esse homem aqui, quando ele entrou dentro das narinas desse corpo. E quando ele entrou, ele trouxe a alma junto. E ele se tornou uma alma vivente. Dá para entender isso aqui, irmãos? Então, todo ser humano é um ser trino, espírito, alma e corpo. Esse espírito aqui, ele entra em contato com a dimensão espiritual, quer seja de Deus ou do maligno, porque ele é espírito. A alma, mas é o verdadeiro eu, a alma é chamada de mídia, ela é mediadora entre o espírito e o corpo, é o lugar de decisão. Onde a alma decide ir, ela puxa o espírito ou puxa a carne. Porque a alma é a psique, e ela é composta de pensamentos da mente, emoções e vontade. Só que o espírito e a alma moram dentro desse corpo aqui. Aleluia. Agora preste atenção. Esse aqui e esse aqui depende desse aqui. Se esse aqui não cuidar desse corpo aqui, do cavalo, ele morrer, se esse morrer, esses dois saem daqui. Não é não? O espírito sem o corpo é morto. Se a gente não cuidar desse corpo aqui, se o espírito não cuidar desse corpo aqui, se o espírito quiser botar toda a bagaceira dentro dele, não é verdade? O que acontece? Vocês vão ter que sair daqui, porque ele não vai aguentar. Se esse corpo morrer, os dois têm que sair. Então você tem que cuidar desse corpo aqui. Quando Deus fez Adão, primeiro corpo, ele pegou o domínio que ele tinha e colocou dentro do espírito de Adão. Esse domínio chama-se, diga comigo, domínio próprio.
O que é domínio próprio? É autocontrole, é dominar a si mesmo. Eu não vou dominar nada externamente se eu não dominar a mim mesmo. Diga domínio próprio. Domínio próprio é dominar a si mesmo, é o autocontrole. Então ele vai ter que dominar a alma dele. Quem sabe que emoções, você não é um ser emocional, você é um ser espiritual. Espírito. Só que você possui emoções. E emoções são volúveis. Você pode possuir emoções, mas você não pode deixá-las dominar você. As emoções não podem dominar seu homem interior. Porque senão, eu quero sentir saudade, mas não quero morrer de saudade. Eventualmente uma tristeza pode bater na minha porta, mas não quero morrer de tristeza. Mas tem gente morrendo de tristeza, tem gente morrendo de raiva. O Espírito, o domínio está aqui dentro. Então Deus colocou o domínio aqui, para Ele poder dominar, primeiro a Ele mesmo. Dominar a sua alma, suas emoções, dominar a sua vontade. Eu quero comer tudo hoje, não vai comer não. Porque quem manda em você sou eu. Você está querendo comer tudo hoje, né? Por sua vez, o Espírito com domínio próprio vai dominar a alma, e a alma puxa o corpo em domínio e sujeição. Dá para entender esse sincronismo? Quando o Espírito Santo vem habitar no ser humano, amado, ele vem habitar aqui, ó. Ele habita no Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O Espírito Santo, ele vem para dentro do espírito humano. Se arrepiou todo. Mas, só que esse corpo aqui é templo do próprio Espírito dele. Como o Espírito Santo está dentro do espírito humano, o corpo se torna também santuário do Espírito Santo. Porque ele já é santuário do próprio espírito humano. As pessoas que não têm Cristo, o corpo delas é santuário do espírito dela, a casa onde ela mora. Vejam bem, quando Deus fez Adão, ele tinha domínio. Ele foi feito para dominar os peixes, dominar as circunstâncias. Ele tinha domínio sobre a criação. O Senhor disse, olha, domina sobre os peixes, sobre os répteis. A gente foi feito para dominar, e não ser dominado. Aleluia. Só que ele perdeu o domínio quando ele pecou. Aqui tinha luz, tinha a natureza de Deus. Quando ele peca, porque ele não dominou a sua vontade e desobedeceu a uma ordenança divina, o que foi que ele fez? Ele perdeu o domínio de dentro dele. Consequentemente, ele não tinha força para dominar mais por fora. Dá para entender isso, irmãos? Ficou tudo negro agora, ficou tudo escuro depois do pecado ter entrado. O espírito que andava na luz, agora estava andando em trevas. Por isso que a Bíblia diz que ele nos transportou, quando Jesus Cristo veio, do reino das trevas. Quando foi que ele entrou no reino das trevas? Quando pecou, ficou na escuridão. Ele perdeu o domínio interno, consequentemente a alma começou a governá-lo, e as obras da carne começaram a dominar o homem interior, porque tinha perdido o domínio. E ele se tornou o quê? Escravo por natureza. O pecado começou a dominar a nossa vida. Por isso que quando Noé vai abençoar os seus filhos, diz assim, sejam fecundos, frutificai. Deus abençoando a Noé, enchei a terra. Mas não disse, domine, porque ele havia perdido. Mas com Adão ele disse, domine. Mas Jesus veio, para quê? Trazer o governo de volta, o domínio de volta. E Jesus faz o quê? Jesus paga o preço do nosso pecado e tira espiritualmente esse espírito que estava dominado pelo pecado, ele dá um novo espírito. E esse homem nasce de novo e se torna uma nova criatura. E Deus coloca dentro do espírito dele, sabe o quê? Diga comigo, domínio próprio. Coloca aí Gálatas 5, 23, por favor. Gálatas 5,16 ou 22. Veja o que é que nós temos. 22. Quando ele nasce de novo, a Bíblia diz que o amor de Deus não confunde. Por quê?
Porque Ele derramou o amor que Ele tem no nosso espírito pelo Espírito Santo. E quando Deus derrama o amor dEle, vem um fruto do Espírito agora, por causa do Espírito Santo. O amor foi derramado dentro dEle, a alegria foi derramada, a paz foi derramada, a longanimidade foi derramada, a benignidade foi derramada, a bondade e fidelidade. Verso 23. O que é que foi derramado? Mansidão e, digo domínio. Digo domínio. Domínio é o fruto de quê agora? Do espírito humano recriado. O domínio voltou. E o domínio não é dominar sobre as pessoas. O domínio aqui é dominar primeiro a si mesmo, para poder dominar as circunstâncias exteriores. Amado, se você não consegue dominar a carne, dominar uma situação, ou a si mesmo, suas emoções, você não vai dominar um capeta, quando ele vier se endemoniar. Você não vai conseguir dominar uma situação quando ela vier. Porque o primeiro domínio que vem é o domínio próprio. Ele nasce de novo, o domínio volta, o domínio próprio, para quê? Para ele dominar a alma dele que estava desgovernada, e para ele não fazer mais, não ceder mais às obras da carne. E as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, avareza, idolatria, porfia, luta, discórdia, dissensões, rebelião, tudo obra da carne. A rebelião se levanta na obra da carne e na mente, mas se ele o domínio está de volta, ele vai dizer não à alma dele, porque quando a rebelião vem, argumentos vêm para substanciar a rebelião, e ela vai dizer não às obras da carne, para a carne não agir. Você entendeu isso aqui, amado? Primeiro domínio, digo domínio próprio. Só que quem não tem Cristo, o espírito dele está na morte espiritual. O pecado reina. Ele é pecador por natureza. Ele dorme pecando e acorda para pecar. Mas graças a Deus, que o homem interior, ele foi salvo. E instantaneamente ele nasceu de novo, agora ele tem domínio próprio. Quem nasceu de novo aqui, você pode colocar a mão no seu ventre e diga assim: eu nasci de novo. Eu tenho domínio próprio. Agora, domínio próprio é um fruto, e fruto amadurece. O que é domínio próprio? Autocontrole, você vai controlar e governar a si mesmo, antes de governar uma circunstância externa. O domínio começa por dentro. Amém, amado? O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus não vai vir com aparência visível, para você dizer, o reino ali, o reino acolá. O reino de Deus está dentro de vós, no espírito humano. O reino começa dentro para poder se exteriorizar. Vai ter um reino externo no milênio, onde Jesus vai reinar sobre a terra e a gente vai reinar as circunstâncias naturais por causa do reino interno. Porque o reino de Deus foi restabelecido. Dá para entender isso aqui? Padre, coloca aí Atos, capítulo 25, verso 24. Vocês continuam aí? Se dão permissão. Eu vou finalizar com isso aqui. Presta atenção. Esse rei aqui, o rei Agripa, ele manda chamar Paulo. E Paulo estava preso. E ele queria ouvir Paulo. Versículo 25. E Paulo começa a falar a esse rei, o rei Agripa, e é o seguinte: porém eu achei que ele nada praticara, possível de morte, entretanto tenho apelado para o imperador e resolvi mandá-lo ao imperador de Roma. Volta um pouquinho, Pati, no 20, volta mais, 24. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Continua no domínio aí, não perca o domínio não. Atos 24, 22. Vinte e quatro, 25. Vou parafrasear aqui. Paulo é apresentado ao rei Agripa. E o rei Agripa, ele tinha uma esposa chamada Drusila, que era a mulher dele. Só que ele tinha essa mulher, ele tinha apanhado, era uma mulher que ele tinha, de certa forma, como fosse um adultério.
Ele estava convivendo com ela. Só que ele era uma autoridade, um juiz. E ele queria ouvir Paulo. No versículo 24, Paulo começa a dissertar o seguinte, 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo eterno. Essa autoridade manda chamar Paulo e quer ouvir Paulo. O porquê de Paulo estar pregando aquelas coisas sobre a ressurreição. E ele querendo ouvir Paulo, Paulo vai e começa a dissertar, quer ensinar, explicar. E Paulo começa, veja, Paulo dá uma síntese do que significa o cristianismo. Ele começa a dissertar acerca da justiça. Quem sabe que nós somos justiça de Deus? Que nós temos acesso a Deus. Depois que uma pessoa tem acesso a Deus, ela se torna justiça de Deus. Enquanto um juízo vindouro não vem, ela tem que exercer dentro desse corpo como justiça, domínio próprio. Porque o que ela faz dentro desse corpo, ou deixa de fazer, vai resultar em um juízo vindouro. Dá para entender isso? Então assim, Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fomos feitos justiça de Deus. Então, as pessoas que aceitam Cristo, elas são libertas do pecado, porque elas se tornam justiça, elas têm acesso a Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Mas ela habita dentro de um corpo físico ainda, que o pecado está aqui. Então, a carne não se converte, o espírito nasceu de novo instantaneamente, mas a alma precisa ser renovada, e a carne precisa ser crucificada dos seus desejos. Eu vou precisar o quê? De domínio próprio, para não deixar a carne solta. Por quê? Porque se eu deixar a carne solta, vai ter o juízo vindouro. Ou seja, todos nós aqui vamos comparecer diante de Deus para ser julgado as nossas obras, dentro do nosso corpo físico. Então eu não posso deixar a minha carne fazer o que ela quer, porque vai ter uma consequência. Todos os nossos atos por meio dentro do corpo estão sendo registrados para um juízo vindouro. Dá para entender isso? Mas a boa notícia é que Paulo começa a falar, a pregar sobre, a dissertar acerca da justiça de Deus, do domínio próprio e do juízo vindouro. Por que do domínio próprio? Entre ser justiça de Deus e um juízo, eu preciso de domínio próprio para não deixar a carne solta e fazer o que ela quer. Porque vai ter um juízo. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o rei ficou amedrontado pelas palavras. E foi o que ele disse. Félix ficou amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, e quando tiver vagar chamar-te-ei. Por que ele ficou com medo? Porque ele estava com uma mulher que não era dele. E ele ficou com medo porque na expectativa tem um juízo. Porque tudo que a gente faz, amado, aqui dentro desse corpo, nós vamos enfrentar um juízo. A boa notícia é que eu tenho domínio próprio. Eu não vou deixar a carne que ainda não se converteu fazer o que ela quer. Por quê? Diga comigo, o domínio está de volta. Quer dominar as circunstâncias? Primeiro domina a si mesmo. Sua alma e o seu corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. Quando você olha para ele, você só vê o corpo. Mas por dentro desse corpito aqui, está a alma grandona dentro dele, e o espírito maior ainda dentro dele. Você não vê o espírito, você não vê a alma. Mas o espírito se expressa por meio da alma, e a alma se expressa por meio do corpo. O corpo não se converte, tem desejo ainda. O domínio próprio está aqui. Se você renova a mente, você vai dizer: epa, carne. Você pensa que vai pecar? Não. Vai fazer falcatrua na empresa? Não. Vai mentir para se safar? Não. Fake news? Não. Acusar o pastor que você ama? Não. Pode ser tentado. Tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Espírito, você não vai pecar.
Diz a ele, tu não vai pecar. Tu também, alma, tu não vai pecar. Fala para ele, alma, não vai pecar. Amém? Você só vê corpo. Se esse corpo morreu, o espírito da alma sai. O corpo vai para a sepultura. Se tiver salvação, vai para o céu. Esse espírito salvo está no céu. Essa carne na sepultura. Quando Jesus voltar, essa carne vai ressuscitar com o corpo glorificado e vai voltar para o espírito e para a alma. Porque o homem só é homem na sua integralidade. Espírito, alma e corpo. Mas a boa notícia é que o domínio está de volta. Domínio próprio. Quer dominar a doença e não deixar matar seu corpo? Domine primeiro a si mesmo. Domine primeiro a boca para não comer o que quer. É um desafio, hein? Estou pregando para mim mesmo. Vem cá, corpo. Vai para o seu lugar. Fica aqui onde vocês estavam originalmente. Por favor. Obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado, Senhor. Alma, obrigado. Corpito, vamos para lá. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Vocês entenderam, amados? Diga o domínio. Diga o domínio. 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 Então você só vai ter autoridade, amado, de fato, de concreção de verdade, quando você e eu, nós governarmos a nós mesmos. Nós temos domínio próprio no nosso espírito. Vamos dominar nós mesmos. O diabo vai morrer de fome. Eu não estou nem aí para o diabo. E a gente vai se levantar com autoridade e vai dizer a circunstância, vai olhar para a montanha, falar o gigante. Sabe por quê? Porque a gente tem domínio próprio. A gente tem domínio próprio. Nós fomos criados para dominar. Então deixa eu dizer, não vai ser a limitação financeira que vai dominar você. Você tem domínio sobre a limitação financeira. Aleluia! Sejam fecundos, frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra, encham os seus celeiros, porque eu lhes dei domínio. Louvado seja Deus. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Pois é, irmãos, nós temos domínio próprio. E nós temos domínio próprio para não comer em outra lanchonete, comer na lanchonete aqui hoje. Amém? Domine a si mesmo e vamos comer da cantina que foi feita